Já faz um tempo me perguntaram como foi a minha experiência com a ayahuasca. É uma curiosidade de muita gente aí aqui no canal. Antes é importante falar um pouco o que é ayahuasca. A ayahuasca é aquele chá, aquele fermentado que é bebido em algumas religiões do Brasil, entre elas a União do Vegetal, Santo Daime e a Barquinha. E faz parte central aí no caso no ritual dessas religiões. O que é composta a ayahuasca? É composta da maceração aí, da fermentação de basicamente dois vegetais. É um cipó, o mariri, e da planta que é a chacrona. No caso, os princípios ativos vêm desses dois vegetais. Da chacrona vem o princípio ativo alucinógeno, que é a dimetiltriptamina, e do mariri vem alguns sedativos, que são aí as beta-carbolinas. E muito interessante é que não adianta fazer o chá só da chacrona, que você não vai ter alucinação nenhuma. Porque a DMT, a dimetiltriptamina, só se torna biodisponível entericamente nos intestinos com a ação conjunta do mariri, que no mariri tem lá inibidores de monoaminooxidase, que é uma enzima que destrói aí com a DMT. Então, como no cipó tem os inibidores dessa enzima, então essa enzima não age, e aí de fato a chacrona pode fazer seu efeito, a DMT pode fazer seu efeito no intestino. Isso é um dado também muito interessante. Não vou falar aqui de histórico da bebida nem nada, senão o vídeo vai ficar muito grande. E essa experiência foi de quase 10 anos atrás, foram 3 vezes. A primeira vez foi maravilhosa, foi com uma quantidade pequena e foi muito agradável. Assim, o que eu sentia? Foi durante o dia, eu sentia o sol brilhando de forma mais viva, o dia estava muito mais bonito, ficou muito mais bonito, um sentimento de leveza muito grande, de contemplação, e eu pude prestar atenção em coisas que eu nunca prestava atenção. Eu pude pensar sobre coisas que eu há muito não havia pensado. Eu lembrei de coisas que há muito eu não lembrava, ou parece que até eu havia esquecido, ou algumas memórias que parece que estavam lá na primeira infância, ou em algum lugar onde eu nunca tinha acessado de alguma maneira, alguns registros que ali eu não sei se eu inventei ou se eu passei a acessá-los. Então você lembra de coisas que você nem imagina. Como é que eu lembrei disso? Como é que isso me veio à cabeça? Eu não sabia que isso tinha acontecido. A viagem é uma viagem de olhos fechados, predominantemente, e extremamente impactante. É uma experiência maravilhosa. O êxtase. Você compreende o que é entrar literalmente em êxtase. Eu li que a ayahuasca provoca uma síndrome serotoninérgica. Então a serotonina aí é um dos neurotransmissores relacionados às sensações de prazer. E a síndrome serotoninérgica, pelo que eu li, eu não sei se vocês pesquisem aí, estou com preguiça, de fato tem uma quantidade muito grande de serotonina, pelo que eu lembro, na fenda sináptica. Então é um prazer muito grande. E assim, você tem esse prazer e você tem um relaxamento também muito grande, você tem uma prostração muito grande. E no caso das alucinações, são alucinações de olhos fechados, de modo geral de olhos fechados, pelo menos na minha experiência. E assim, o que eu pude produzir de olhos abertos foram mais ilusões. Eu, de alguma forma, olhava para as pessoas e percebia algo muito diferente. Eu lembro de que eu olhei para o rosto de uma pessoa que estava longe, estava a uns 10 metros, e ele foi enquadrado o rosto, e parece que o rosto se deslocou um pouco do corpo daquela pessoa e se aproximou como num quadro, como se desse um zoom só no rosto, e somente aquele rosto ficou enquadrado para mim. Essa é uma das lembranças. Eu lembro também de velas, a vela no chão, ela simplesmente também de forma enquadrada, tudo de forma geométrica, assim, a vela de alguma forma eu sentia que ela estava afundando no chão, mas de forma enquadrada, assim, como um quadradinho dentro de outro quadradinho dentro de outro quadrado que colocava a vela lá no fundo. Mas essas ilusões visuais para mim não foram o mais importante foram as experiências de olhos fechados. A primeira coisa que eu vi, que eu me lembre, era um metal muito reluzente, uma barra de metal na vertical, e assim havia uma serpente que circundava, ia contornando em espiral, ela ia subindo por esse metal, e essa serpente era toda multicolorida.
É uma experiência muito forte de fechar os olhos e adentrar uma outra realidade, como se você estivesse sonhando e dormindo, mas você sabe que não está dormindo. E isso é absolutamente fascinante. Na minha segunda viagem, eu lembro que depois dessa serpente, eu estava era uma catedral e o teto da catedral ia se abrindo em várias folhas e em várias figuras geométricas formavam esse teto dessa catedral, tudo se dividia em muitas figuras geométricas multicoloridas, ia se abrindo e de alguma forma se abrindo para o céu, mas esse céu não chegava nunca, e eu de repente comecei a voar no dorso de uma borboleta, e eu estava voando nessa borboleta e estava assim muito interessante esse sonho, essa viagem toda, mas de repente eu caí nas patas da borboleta e tudo começou a se transformar e eu comecei a adentrar algumas, elas se transformaram em raízes e dessas raízes eu adentrei o esgoto e esse esgoto foi um pouco angustiante e ele ressoava com os sons de algumas pessoas que eu estava ouvindo que estavam passando mal, que estavam vomitando, que aliás é algo relativamente frequente nesse tipo de experiência. Eu creio que em cerca de 40% dos casos, mais ou menos. Mas passadas essas imagens em que de catedral, de essas imagens geométricas coloridas, eu comecei a vivenciar alguns contatos com pessoas que já fizeram parte da minha vida, pessoas que ainda faziam parte, e aí foi muito significativo, foi muito emocionante. Eu pude sentir essas pessoas de uma maneira muito intensa e algumas até de modo muito inusitado. E eu chorei bastante nesse momento e assim foi muito intenso, até a emoção do choro. E de fato é onde eu fiz o ritual, o grupo com o qual eu estava, cada um vivenciava a sua maneira do seu canto. Então, cada um sentado num canto. Eu lembro que eu tive a sorte de estar numa sala, de me levarem para uma salinha do lado onde estava todo mundo, onde havia uma rede, então eu estava nessa rede. Mas os primeiros momentos não foram assim nada fáceis e os efeitos começaram mais ou menos uns 40 minutos após a ingestão do chá. E é muito interessante porque um dos mestres que estavam conduzindo, que era meu colega, ele começou a cantar exatamente depois de uns 40 minutos da ingestão. Isso foi muito interessante. Assim, bate mais ou menos ao mesmo tempo, começa a fazer efeito mais ou menos no mesmo tempo para todo mundo. E quando ele começou a cantar, o bicho começou a pegar. Eu senti muitos tremores, isso bem no início, antes de ter as imagens, mas um tremor muito forte, como se o corpo estivesse todo em um terremoto. E fechei meus olhos, não tinha coragem nem de abri-los. Entrei assim num estado grande, relativamente grande de ansiedade. Eu não queria ali passar mal, porque eu sabia que era algo que costumava ocorrer com algumas pessoas e que eles chamam de borracheira, peia, eu não lembro, peia. Tem a borracheira, que é de fato esse estado todo alterado, e a peia é quando o sujeito passa mal. Eu estava com o relógio e eu olhei primeiro para o relógio para medir o tempo que eu ia experienciar o que eu estava experienciando e fechei os olhos e não tinha coragem nem de abrir os olhos. Tal era o terremoto que eu estava vivendo ali no início. Parece que eu estava num foguete para ir para o espaço, estava decolando com esse foguete. E eu acho que eu de fato entrei em órbita quando começaram essas imagens multicoloridas. E o que me deixou assustado foi como o tempo passou. O tempo, daí um tempo eu abri os olhos, eu tive coragem de abrir os olhos para olhar no relógio quanto tempo havia passado. E a minha impressão era assim, nossa, estou muito tempo aqui, eu estou aqui há uns, sei lá, uns 20 minutos, 40. Eu olhei no relógio, gente, havia passado somente 3 minutos, era uma coisa assim absurda o que eu imaginava que estava acontecendo e o que de fato estava acontecendo. Como o tempo nesse momento ele se atrasou, como o tempo passou a rolar mais vagarosamente. E é muito interessante porque as drogas, de modo geral, elas alteram a noção de tempo, tanto para mais quanto para menos. Há drogas, por exemplo, o álcool, que é a droga que as pessoas mais conhecem. O álcool ele faz com que o tempo passe muito rapidamente em quadros. É isso que as pessoas geralmente relatam. E outras, alucinógenos, muitas vezes acabam atrasando a passagem aí do tempo e que pode muitas vezes tornar a experiência bem angustiante, porque as pessoas ficam com a impressão de que não vai acabar nunca, de que o tempo não passa.
Mas aí teve a música também, eu lembro da minha vivência das músicas, não conseguia entender que música eu estava vindo, ou mais ou menos o tipo de música. Às vezes eu compreendia sim a letra, mas muito distorcido o que eu estava percebendo, porque teve um momento que houve uma música, eu acho que era Roberto Carlos, mas estava completamente diferenciado e a música me invadindo de uma forma absurda. Então, as minhas duas primeiras experiências, as duas primeiras vezes, eu bebi somente 3 vezes, as duas primeiras vezes foram absolutamente viagens maravilhosas. Contudo, na terceira vez também foi uma viagem muito boa, uma viagem maravilhosa, mas na terceira vez, no final, eu voltei para casa e chegando em casa eu vomitei bastante durante toda a madrugada, e vômito é uma coisa que eu acho muito desagradável, e isso me desestimulou a voltar. Eu não tive mais coragem, vontade de voltar para os rituais. Hoje nem teria condições, porque eu faço alguns tratamentos de saúde que impediriam, ou estariam, a ayahuasca aí atrapalharia, poderia até interromper alguns tratamentos que eu faço. Mas fique claro aí para qualquer moralista boboca de plantão que a ayahuasca é uma droga, eles detestariam dizer que é uma droga, vou dizer, é um psicoativo, né? Vou respeitar um pouco as pessoas que frequentam as religiões ligadas à ayahuasca. É um psicoativo, então, liberado, legalizado para uso ritual nesses rituais. Muitos alucinógenos estão sendo redescobertos com em pesquisas, experimentos. O LSD está sendo redescoberto, está a passos lentos, pois não tem patente, né? Então vai a passos lentos, ninguém vai ficar milionário, bilionário com isso. Mas o LSD tem sido redescoberto, o êxtase mesmo tem ocorrido, li algum ou outro, não vou ficar aqui citando, não vou entrar nesse detalhe, mas tem sido úteis. Aí eu vi para transtorno de estresse pós-traumático, parece para um outro caso de depressão. No caso ayahuasca, para redução de danos, tá? Redução de danos mais particularmente em relação à cocaína. Contudo, as pesquisas são muito incipientes. Os maiores pesquisadores, pelo que eu vi, são um espanhol e um brasileiro, que é aqui da UNB, um sujeito que alguns amigos meus conhecem, eu não conheço pessoalmente. Quer dizer, ele fez o mestrado no UNB, mas fez o doutorado dele em Barcelona com esse espanhol, e hoje ele está na Holanda. Em relação à terceira vez, houve algumas vivências interessantes. Logo que eu comecei a sentir os efeitos, eu lembro que havia assim eu estava vendo uma espécie de um véu, e por trás do véu havia uma sombra. Havia uma sombra, mas de repente essa sombra foi se mexendo, e junto com a música, uma mulher que era a sombra de uma mulher nua fazendo uma dança sensual. Eu achei tão pobre, assim, como é que pode? Eu estava esperando algo mais complexo, algo sublime. De repente aparece uma mulher igual aquela que fica atrás daquele véu do Ratinho, do programa do Ratinho. Aquilo me frustrou um pouco. Depois eu lembro que uma luminosidade começou a surgir no escuro, como se fosse no espaço sideral, e foi se aproximando como um OVNI, como uma estrela, mas de repente foi se transformando numa estrelinha de desenho, gente, uma estrelinha assim do Pato Donald, do Mickey. Se transformou numa coisa de desenho animado, e também assim foi meio... Eu me senti assim, pô, que é isso? Que porra é essa? Então teve essa parte cômica aí da viagem, mas aí teve a parte forte. A parte forte, eu tenho minha avó paterna, tá com 92 anos para 93, e minha avó paterna já era bem idosa, e eu tive uma viagem com ela. Eu simplesmente me transformei, na minha viagem, me transformei nela. E tudo que eu fazia com os olhos dela. Outra coisa também muito interessante nessa terceira viagem é que eu fui até o local onde eu morava, mas eu entrei, assim, muitos diriam, isso foi uma projeção astral, tal. Não, para mim é uma viagem mesmo, e é viagem no sentido, assim, das minhas próprias construções. E, enfim, nessa viagem que ocorreu, eu fui até o apartamento onde eu morava, mas eu entrei por cima, como se eu fosse uma câmera que entrasse num trilho no teto, e mostrando o apartamento de cima, e andando por cima e mostrando por cima tudo que tem no apartamento. Mas aí eu fui até meu quarto e eu me vi nos últimos 4 meses todos, e todo o meu cotidiano, levantando, acordando e indo trabalhar, levantando, acordando. Eu me vi indo dormir, eu me vi naquele quarto nos últimos 4 meses, eu vi toda a minha rotina ali. Isso foi impactante. E também teve aquele momento de
me relacionar com pessoas que eu conheço. Uma pessoa muito importante à época, ela veio até mim com 9 anos de idade e nós começamos a conversar. Então essa pessoa veio com 9 anos de idade e eu não a conheci com 9 anos de idade. E nós estávamos até ali numa situação muito difícil, havia muito desentendimento entre nós e era profunda a dificuldade. E essa pessoa veio falar comigo e de alguma forma eu me sensibilizei para até me reaproximar dela para tentar resolver muitas das dificuldades aí que estavam acontecendo entre nós. Eu acho que houve uma influência até nesse sentido. Então essas viagens eu acho que provocam aí influências nas pessoas, assim como sonhos. Aquela coisa de repente você sonhar com alguém que você passa a ficar mais sensível à pessoa com a qual você sonhou, justamente por ter sonhado com ela, o quanto que um sonho pode influenciar a sua própria vida em vigília. E algumas pessoas iriam perguntar para mim, para que serve isso, Adriano? São experiências muito intensas, eu creio que sirvam para alguma coisa sim, porque são muito intensas, são muito impactantes. Eu creio que tem um poder aí de motivação em relação às pessoas, depois que elas passam pelas experiências, ao retomar suas vidas. E no caso da drogadição, como eu já disse, pode sim atuar como redução de danos, já que os alucinógenos têm tolerância invertida. Quanto mais você faz uso, menos dosagem você precisa. Então, assim, não vicia. Em tese, é isso que ocorre com os alucinógenos, a LSD, a ayahuasca. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que eu tenha aí, de alguma forma, ajudado a matar a curiosidade de muitas pessoas que viviam me perguntando como haviam sido essas minhas experiências com a ayahuasca. Espero aí os seus comentários, eles me enriquecem muitas vezes enriquecem bastante o que eu falo. E obrigado, até a próxima. Se gostou, clique em gostei, compartilhem. Um abraço, gente.